Mais delongas, a relevância da igreja cristã no mundo moderno, né? Esse tema ele nasceu porque a igreja, ela é algo, eu não gosto de falar a igreja como uma instituição, porém ela é uma instituição, né? Ela tem um CNPJ, ela faz parte de uma pessoa jurídica, né? Enfim, mas eu queria falar aqui da igreja, Cris e Arnaldo, o impacto que ela tem dentro da sociedade, e eu quero falar ela como uma comunidade feita de pessoas que estão inseridas dentro de uma sociedade, e o impacto que o cristão tem. E eu tenho aqui alguns dados estatísticos que vai ajudar a gente a pegar um norte nesse tema, que é a relevância da igreja no mundo moderno. A população mundial hoje está entre 8,2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Essa é a estatística hoje da população mundial, Arnaldo, né? E hoje, no Brasil, a população cristã no mundo, ela gira em torno de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, praticamente mais de 30% da população mundial, ela é cristã hoje no mundo. Eu estou falando sobre o universo. E o universo 012, né, Cris? Cristo falou isso. O reino de Deus não está aqui ou acolá, mas ele está dentro de vós. Ele vem trazer não mais uma lei que está fora, uma lei que rege uma sociedade, uma lei religiosa que é engessada, que naquela época era o próprio judaísmo, e Jesus era judeu, né? Porém ele vem anunciando o reino de Deus, e até ele fala que o vinho novo não cabe em odre velho. Por quê? Aquilo que ele estava trazendo de novo não iria caber naquela religião daquela época. Enfim, ele quando expira e morre, a Bíblia diz que o véu rasgou de alto a baixo. E tem gente tentando costurar esse véu, porque o acesso já foi liberado. Pois bem, falando da população, que é 8 bilhões para mais de pessoas, a população cristã hoje no mundo está mais de 2,3 bilhões de pessoas, mas no Brasil, a nossa realidade é qual? Olha que dado forte, ó. No Brasil, nós temos 46 milhões hoje, estatística do IBGE, né, da população brasileira, da nossa nação. Hoje, 31,5% da população do Brasil, ela é cristã. E esse número está crescendo de uma forma grande, né, Arnaldo? Hoje o Brasil ele está cada dia mais se tornando cristão. Que se denomina cristão porque se parece um pouco com Cristo, enfim, e que vai impactar, influenciar a sociedade. Então, qual que é o papel da igreja, né? Que é o tema de hoje, a relevância, a importância da igreja atual no mundo moderno, que, como o Arnaldo acabou de falar, no mundo que muda na sua pluralidade a cada instante, né? Hoje nós temos aí a tecnologia avançando cada vez mais, né? As pessoas falam da IA, né? Que hoje está em alta, enfim, dizem que é o futuro do mundo, enfim. Mas assim, a Bíblia, Arnaldo falou aqui com muita clareza, propriedade. Ela ainda é necessária? Não, ela é indispensável. Porque a Bíblia, ela vai reger, tanto que, Cris, de 80 grandes universidades nos Estados Unidos, 65 foram criados por pastores cristãos. Sabia desse dado? A Bíblia fala que ele é o verbo, né? No princípio era o verbo, João 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Ele é a própria palavra. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, né? E ele não veio inaugurar uma igreja, porém, dele sai uma igreja. Exatamente. É interessante que quando Cristo ele é morto na cruz, um soldado o fere ao seu lado, a gente pode fazer uma alusão, Cris, é maravilhoso isso. Porque lá no Gênesis, quando Adão, o primeiro homem, Deus vê ele sozinho, e percebe que ele precisava de uma companheira, a Bíblia fala que Deus fez cair um pesado sono, né, sobre Adão, e ele dorme. Eu entendo que Adão morre, enfim, mas aí já é uma discussão teológica. Deus mata Adão, e da costela do lado de Adão, Deus tira um pedaço do osso e faz Eva, que é sua companheira. Tanto que ele fala, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Da mesma forma, Jesus, lá na cruz do Calvário, quando ele ele expira, entrega o seu espírito, vindo morrer pelo meu e pelo seu pecado, você que está aí ouvindo, Jesus morreu pelo seu pecado. Enfim,
Quando ele expira, um soldado vai conferir se ele estava morto ou não, enfim, porque tinha que fazer rapidamente ali, tirar os corpos. E Jesus já havia morrido. Um dos ladrões, oh meu Deus do céu, um dos soldados romanos o fere com uma lança, Arnaldo. A Bíblia fala que do lado de Jesus, ele fere aqui, ao lado mesmo da sua costela, e com aquele ferimento, ele atravessa, né, o corpo de Jesus. A Bíblia diz que sai água e sangue. Ali estava nascendo a igreja. Porque da mesma forma que saiu Eva do lado de Adão, sai a igreja de dentro do próprio Cristo. Isso é profundo, né? É forte. Vamos ver aqui. Uma orientação espiritual e moral. Por quê? As leis, como o próprio Cristo falou, no mundo as religiões reconhecem, que não reconheçam Jesus como Filho de Deus, porém sabem da importância que Jesus teve na história da sociedade, do mundo, né? Jesus dividiu a história, o calendário nosso greco-romano, ele foi dividido, né? O judeu ainda está lá nos 5.700 e lá. Porém, Jesus, ele dividiu a história. Existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, as leis no mundo, em vários países, foram todas elaboradas, feitas com base em um livro. Sabe qual que é o livro? A Bíblia. Lá no próprio Êxodo, quando Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos, então todas as leis no mundo, todas têm o quê? Foram formadas com base nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos, não adulterarás, não mentirás, não roubarás, enfim. Tanto que são, salvo engano, são 10, né? 10 mandamentos. Se eu não me engano, são... Agora eu não vou lembrar se são 4 referente a Deus e são 6 referente à pessoa, ao meu próximo, meu irmão, ou se são, é o contrário, alguma coisa assim, vice-versa. Mas você vê que a própria escrituras, né, os mandamentos balizaram leis mundiais, né, até hoje são balizados na Bíblia. E a igreja, ela é o quê? A igreja é o extrato. A igreja é o povo de Deus aqui na terra. Eu sempre falo que igreja não é um templo, não é um prédio, não é... Não, lógico que precisamos de um local para nos reunir e celebrar a Deus. Mas a igreja, ela está aqui. São pessoas que se relacionam no seu dia a dia e vão impactar uma sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque cada dia mais o cristianismo tem crescido. Outras religiões também crescem, tem os gráficos que mostram, né, o crescimento. Então, o Islã é uma das religiões que mais crescem no mundo, mas o cristianismo, ele também continua crescendo, e na nossa nação, uma estatística, né, de 1986 até 2025, foi um crescimento assim muito grande, deu um boom, porque eram 3% da população, não chegava a 5%, e em menos de 40 anos, a igreja cristã no Brasil, o cristianismo, né, protestante, ele deu um boom muito grande. Agora, a minha pergunta é essa: qual é a relevância da igreja, do povo, na sociedade? Eu não quero entrar aqui em política, porém, a igreja é feita de pessoas, e pessoas estão inseridas na sociedade. Sim. Então é importante, porque quando às vezes eu vou ao médico, tem um médico lá que é cristão. É legal. O psicólogo que eu passo, ele é cristão, a esposa é cristã. Cara, eu me sinto muito seguro. Né? Eu não sei se vocês pensam dessa forma. Pro Jesus falou, Arnaldo, onde estiver 1 ou 2 reunidos, desculpe, 2 ou 3 ou mais reunidos, ali eu estarei no meio de vós. O que você falou é exatamente isso, Cris. O cristianismo feito de pessoas, ele alcança o próximo. Jesus falou em Mateus 8, 28, Mateus 8, 18, 19, segundos a ascender aos céus diante de uma multidão e seus discípulos, antes dele subir ao céu depois de ressuscitar, após 40 dias andando na terra, dando testemunho que ele havia ressuscitado, comendo com os discípulos, quando ele foi ascender aos céus, ele deu essa instrução: ide e pregai a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Aqui em Mateus 5, acho que você preparou aí. Isso. Eu posso ler? Pode. Está aberto aqui a Bíblia. Vós sois, Jesus ensinando os discípulos, aqueles 12 homens incultos, difíceis, como eu, você, com um monte de defeitos, né? Jesus pega 12 homens da sociedade, cada qual com a sua personalidade diferente. Totalmente diferente. A maioria despreparados, e Jesus fala isso aqui para eles: ó, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe
como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens e os discípulos a luz do mundo. Depois ele completa aqui, vós sois a luz do mundo, né? Não se pode esconder uma candeia, enfim, ele vai embora. O que Jesus está querendo falar? Para que serviu o sal? O sal naquela época era extremamente... Hoje um quilo de sal vale R$5? Quanto que é? R$3, R$4, R$5, eu não sei, estou desatualizado. Mas o sal naquela época, Cris, ele era muito valioso. Tanto que o soldado romano, era o pagamento deles, muitas vezes era com sal. Salário. Vem dessa etimologia. Por quê? Porque o sal servia para conservar comidas. O sal servia para infinitas... Curar feridas. Ele é usado em muitas coisas. E o sal, ele traz também sede. Então, se o cristão que vive a palavra de Deus, que busca ser sincero com aquilo que ele acredita, ele se converteu, ele veio da sociedade, ele não tinha uma crença, que nem eu. Meus pais eram católicos, porém eles não frequentavam a igreja, não iam à missa, enfim. Então, eu era um católico não praticante. Quando eu me converto aos 18 anos, estou falando de mim, viu, Cris? Claro. E quando eu me converto, eu começo a ir para a igreja, eu começo a me relacionar com aquela comunidade pequenininha, bem simples, humilde, da onde eu morava, lá em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Eu começo a ter um novo relacionamento interpessoal com pessoas, né? Enfim, e ali eu começo a aprender da Bíblia, eu faço uma escola dominical, eu começo a ter novas amizades. E nisso, eu vim de um bairro muito pesado, muito violento, né? E muitos amigos meus, infelizmente, se perderam, né? Na violência, nos caminhos que cada um deles escolheram, que não foram bons, e tiveram que arcar com tudo isso. Porém, o que aconteceu? A igreja, dentro do bairro que eu morava, foi uma luz para mim. Porque eu fazia parte eu tive uma banda de pagode, minha primeira banda foi uma banda de pagode, na época, era década de 90, né? E... dessa banda que eu participava, tinham 6 integrantes. 4 morreram, envolvidas com crime, com coisa errada, enfim. E Deus me poupou. Então, a igreja para mim foi uma luz, Cristo. E eu aprendi a palavra de Deus, a andar. Então, a Bíblia diz isso. Se eu vim de uma sociedade que não, como o próprio Arnaldo falou, hoje, né, o mundo, eu estou há 30 anos no evangelho, 29 anos, vou fazer 30 anos de conversão. E eu vim de uma família desestruturada, muito simples, pais nordestinos, com pouca instrução. Eu tinha tudo para dar errado. Só que a igreja, ela me acolhe e começa a fazer eu pensar diferente. Deu para você entender? Claro. A igreja, ela tem esse papel fundamental na sociedade de levar sempre uma palavra de vida, um consolo e esperança. Amor e esperança. Jesus é isso. Quando você fala tudo isso, você está apresentando Jesus. Eu não preciso falar que, olha, você precisa fazer um curso, começar a vir na minha igreja, você precisa fazer... Não. Eu preciso apresentar Jesus. Minha mulher, a minha esposa, a pastora Kelly, um beijo para ela, deve estar assistindo a gente, Kelly Sobral, ela sempre fala uma frase, ela fala assim, você tem que ser cristão a ponto de quando as pessoas procurarem a Deus, o endereço pode ser você. Cara, minha mulher fala isso. É muito forte. É muito louco. Por quê? Nos meus comportamentos diários, eu preciso mostrar essa luz. E as pessoas veem em mim, pessoas que não têm uma religião, muitas pessoas são agnósticas, céticas, não tem são ateus, ela não vê, ela não consegue enxergar na pessoa Deus. Não, que forma que nós estamos apresentando a Deus? Que forma que a igreja está apresentando ao Senhor Jesus, a Deus, né? De que forma? De repente, porque não vai ser um tipo de vestes que vai estar dizendo que eu sou um cristão. Hoje não é mais isso, gente. É verdade. São comportamentos dentro da sociedade. Olha, aquele ali, a Bíblia sempre identificou os profetas, né? Sempre tem essa fala, ali vai um homem de Deus. Ali está um homem de Deus. Olha o profeta Elias. Ali é um homem de Deus. Então, o bom testemunho, eu prego isso todos os domingos, Cris. Todos os domingos eu prego. O teu testemunho, o culto começa quando você sai dali para fora. Quando acaba esse... Aqui é só uma celebração. O culto é lá fora. É o trato com a sua esposa, é o trato com o seu esposo, com seus filhos, com o seu vizinho, com os seus parentes, com o seu... É ali que é o culto. E é ali onde você mostra se você é cristão, um pequeno Cristo.
Você aprendeu, né, pastor? Falou, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E aí ele entrou em parafuso, o rabino. Ele falou, mestre, Jesus também era mestre. Eu não estou entendendo, pode algum entrar de novo na barriga da sua mãe? Ele falou, você não está entendendo, cara. É nascer da água do Espírito. É ter um novo proceder. Nossa, essa palavra é muito forte. É ter um novo proceder. Eu mentia, eu me converti, agora eu não minto mais. Eu traía, agora eu não traio mais. Eu xingava, agora eu não xingo mais. Eu vivia no pecado e agora eu tento me afastar cada vez mais do pecado, porque eu não estou só numa religião, mas eu não quero desagradar o meu Deus. É que aí a gente vai aprofundar um pouco na teologia, na história da igreja, mas realmente é isso, né? Tanto que eles falam que quem fundou o cristianismo foi Jesus, né? Foi o imperador, meu Deus, me fugiu o nome dele aqui. Constantino. Que a mãe dele se converteu, enfim. E ele vem e junta, né, a igreja e oficializa o cristianismo como religião. Mas enfim, vamos voltar aqui pro tema. Esse já é outro tema. Sim. Vamos lá. Qual a importância, a relevância da igreja dentro da sociedade? A igreja sempre foi um balizador, né? Na onde? Dentro da espiritualidade, da moral da sociedade. Ela vem trazer sempre valores éticos, valores, ensinamentos cristãos, do bem, das coisas corretas, né? O cristão, ele preza pelas coisas boas, né? Pelas coisas que trazem o bem-estar das pessoas. Eu acho que esse é um dos pontos cruciais. Tem sempre um trabalho social dentro, né? No apoio social dentro da sociedade. Muitas igrejas hoje têm esse trabalho social de apoiar o mais necessitado, aquilo que o próprio Arnaldo citou há instantes atrás, né? No mundo onde a gente tem tanta desigualdade social, a igreja, ela está ali dentro de uma comunidade simples, levando não só a palavra de consolo, mas levando um alimento, uma cesta básica, ajudando o mais necessitado, porque, infelizmente, no nosso país, ainda nós temos as pessoas que necessitam ser apoiadas, né? E Jesus, ele vem com essa narrativa, confrontando o judaísmo que estava arcaico da época, e ele fala assim, gente, a verdadeira religião é salvar, apoiar, cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Comecei esse programa, Bíblia sobre a Mesa, com esse tema da relevância da igreja no mundo moderno, falando de estatísticas, né? Então, já que cresce tanto o cristianismo numa velocidade, isso é bom, é louvável que o evangelho chegue e mais pessoas sejam alcançadas pelo evangelho de Jesus. Porém, por que a sociedade brasileira não está melhorando? Aí eu faço essa pergunta, e o Arnaldo, ele colocou aqui, peguei esse gancho dele, e eu quero falar uma coisa pra você. Minha esposa pregou, eu trabalhei à noite, no domingo, minha esposa pregou sobre o homem no tanque de Betesda, onde Jesus chega lá, ele está há 38 anos aleijado, e ele disse que, a Bíblia fala que as águas se mexiam, então quem pulava primeiro na água era curado. Eu não lembro agora, está no Evangelho, nos Evangelhos. Era um anjo que estava lá. Isso, que movia as águas, e quem pulava, o homem estava há 38 anos ali, paralítico. Jesus chega para ele, e Jesus tem um senso de humor maravilhoso, né? Eu sempre me coloco dentro do contexto, Cris, e começou a mudar a minha interpretação da Bíblia, né? Eu sempre falo isso na igreja que eu ministro, né? Coloca-se você dentro do contexto bíblico, começa a se imaginar você lá dentro. Eu fico imaginando Jesus, o cara é aleijado, numa outra passagem, o cara é cego, Jesus pergunta, você quer ser, o que você quer? Você quer ver? Jesus, lógico, Jesus, o cara é cego, os discípulos devem ficar assim, Jesus, você tá... E aí Jesus pergunta, o que você quer? Você quer ser curado? Lógico que eu quero, né? Só que ele não responde sim para Jesus, o paralítico. Ele começa a dar um monte de desculpa. Senhor, é que toda vez que a água se mexe, se move, o anjo vem, alguém sempre vai primeiro e não dá tempo de eu ir. E a Bíblia diz que ele está há 38 anos ali, paralítico. E a pergunta de Jesus de novo é, você quer ser mesmo curado? Minha esposa pregou essa mensagem. É forte. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, muitos cristãos, trazendo agora para hoje, aplicando na nossa vida a mensagem, muitos cristãos não querem ser cristãos, já estão na igreja, estão machucados por N situações, não quero entrar aqui aprofundar nesses detalhes, mas estão na igreja, feridos, mas Jesus está ali para curar, através de uma mensagem, de uma palavra revelada, de um cântico porque
Deus está naquele ambiente, ele habita em nós, mas na reunião que eu falei, na celebração, ele está ali presente. Meu Deus, vou derrubar tudo aqui. E você quer ser mesmo curado? Mas, Senhor, é que toda vez... Muitos estão dando só desculpas e não querem ser curados. Sabe por quê, Cris? Porque curar implica em aquilo que Jesus ordenou. Então, levanta-te, primeira coisa. Tem que se levantar. Você tem que ter uma ação. Muitos estão prostrados e querem continuar ali com um copinho, recebendo suas migalhas, suas moedinhas de esmola, e não querem sair daquele estado que eles estão. Segundo, levanta, né? Primeiro, anda e toma a tua cama. Comece a trabalhar. Jesus não curou ninguém na Bíblia que ela não se levantasse e começasse a servir. Jesus curou a sogra de Pedro, estava enferma, ia morrer. Quando ele curou a sogra de Pedro, é categórico, ela já fala assim, e ela começou imediatamente a servir. Jesus sempre vai te curar para trabalhar, para se mover, que através, né, da sua cura, você cure mais pessoas. Ser sarado para sarar. Então, muitas pessoas não querem, porque dentro de uma mensagem, de uma palavra trazida por um ministro da parte de Deus, vai trazer uma revelação aonde a pessoa vai ver uma palavra cristocêntrica, verdadeira, compromissada com a Bíblia, que vai fazer o quê? Ela mudar de vida, sair do pecado, abandonar as práticas do mal. A palavra sempre foi essa: arrependei-vos que é chegar ao reino de Deus. Só que o mundo e a sociedade, como o Arnaldo falou, está tão moderno que eles querem deixar a Bíblia obsoleta, os ensinamentos do Senhor obsoletos. Só que a Bíblia é necessária, a palavra de Deus, ela é infinita. A Bíblia fala assim, o próprio Jesus falou, tudo vai passar. Inclusive esse mundo. Mas as minhas palavras não passarão. Então, ouvir uma palavra cristocêntrica verdadeira implica em deixar pecado, mudar de vida, ter conversão, mudança de direção. E as pessoas não querem. Querem continuar paralíticas, com o seu copinho, pedindo sua esmola, e eles estão de boa ali. Porque quando Jesus pergunta se eles querem ser curados, eles começam só a dar desculpas. Jesus nunca vai responder perguntas. Ele responde respostas. É forte. Evangelho de Jesus Cristo. Ele é simples. Jesus, ele é simples. Ele foi simples. Ele é simples. Só que ser simples é diferente de simplista. Porque simples, Cristo é. Mas simplista é algo raso. Você acabou de falar. É. Jesus, ele é simples, porém ele não é raso. Ele é profundo. A palavra é profunda. E, Arnaldo, isso que você falou é demais, cara. A igreja não segue tendências, mas princípios. E pregações fracas, rasas, vão formar cristãos fracos. Por quê? Porque talvez essa mensagem, ela já vem de uma fonte, como posso dizer? A fonte tem que ser Cristo. É que você falou. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Tem muitas pessoas que têm uma retórica muito boa, uma oratória excelente, dominam vários nichos de coisas, enfim. Mas passar o evangelho, a palavra de Deus, o último post meu do Instagram tá três passos para você pregar com autoridade e efeito na vida das pessoas. E aí eu falo, né, sobre 3 pontos, que é oração, enfim. A mensagem cristocêntrica, verdadeira, recebida numa revelação profunda do Espírito Santo, ela sempre vai vir impactar as pessoas para que elas mudem de vida. Não adianta, eu posso estar 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja e me denominar um cristão, já velho, antigo, mas todos os dias, é o que ele falou, o Arnaldo, é uma renúncia diária. E a minha transformação pessoal vai dar testemunho, e testemunho no grego significa martíria, vem da palavra etimológica martíria. Por quê? Martíria é aqueles que morreram. É aqueles que sacrificaram. Então, meu testemunho de sacrifício, de agora ser uma pessoa que vão olhar para mim e falar, puxa, ele agora ele vai a uma igreja, puxa, agora é aquilo que eu falei, ele pecava, ele mentia, ele traía, ele fazia coisas erradas, enfim, hoje ele não faz mais.
porque ele está sendo transformado dia após dia e dá testemunho de que ele é um cristão e que ele pode influenciar pessoas e transformar uma sociedade corrompida num sistema maligno, porque o próprio Cristo diz, o mundo jaz no maligno. O que é jaz? O mundo tem um dono, ele tem um príncipe que rege e ele é mau. E ele está para aprisionar as pessoas. E a igreja vem nesse contexto para transformar, trazer luz, uma palavra de vitória, de vida, de exortação, de mudança de vida, mas que Deus tem sempre um propósito. Porque muitos estão precisando ouvir essa mensagem de vida e de propósito. A igreja que deveria influenciar, transformar, impactar uma sociedade caída, corrompida, sem... morta, né, em seus delitos e pecados, fazendo tudo aquilo que eles querem. E a sociedade, infelizmente, moderna, sem Deus, está cada vez mais indo pro buraco, né? Eu me lembro que quando nas Torres Gêmeas, foi em 2011, né? 11 de setembro de 2002. As Torres Gêmeas, aquele episódio. Foi em 2002, se não me engano, 2000. Quando teve aquele episódio, viu, Cris? O ataque nas Torres Gêmeas lá em Nova York, várias pessoas, né, e repórteres foram buscar um homem que se chamava Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas, e ele estava internado, né, e sai a filha dele do hospital, e todos queriam uma resposta de Billy Graham e perguntaram assim, aonde estava Deus quando houve o ataque às Torres Gêmeas? E aí a filha de Billy Graham, porque ele não pôde responder, estava internada com uma pneumonia, ela falou assim, nossa cara, ela falou assim, Deus sempre esteve no mesmo lugar. Inclusive, deixa eu responder para você, Deus sempre esteve no mesmo lugar quando vocês tiraram a Bíblia das escolas e das faculdades. Deus sempre esteve no mesmo lugar a partir do momento que vocês aprovaram a legalização das drogas, a legalização do aborto. Vocês tiraram Deus de dentro da sociedade e deram as costas para ele. Ele sempre esteve no mesmo lugar. Mas agora vocês querem culpar a Deus por tudo aquilo que está acontecendo no mundo, né? E muitos ateus têm essa narrativa, né? Mas se Deus existe, por que tanta maldade? Por que existe tanta fome? Porque crianças morrem de fome todos os dias, milhares de pessoas sofrem. E eles querem colocar na conta de Deus o problema que é de uma sociedade caída, que se distanciou e está se distanciando cada vez mais do propósito de Deus. Muito esclarecido sobre tipos de cristão, né? Inclusive ele falou de feridos, enfim. Isso já foi uma live que a gente fez, né? Sobre desigrejados, que é um movimento que cresce. Enfim, já teve uma live sobre isso, a gente pode até voltar. Mas olha que forte, lá em Gálatas 1, olha o que diz aqui, se um herdeiro for menino, ele não pode administrar seu patrimônio até que atinja a maioridade, mesmo sendo o dono de tudo. Ele ficará sob a administração de tutores ou curadores até a data determinada pelo seu pai, né? Na minha tradução, que é mais antiga da minha Bíblia, diz que se o herdeiro não se difere de um menino, ele é igual ao escravo. O que significa isso? Tem muitos cristãos hoje que caminham, né, mas ainda não amadureceram. E eu sempre falo que maturidade não tem a ver com idade, Cristiano. Não. Né? Mas eu ainda falo assim, que maturidade não vem com os anos, vem com os danos. Então, querido, tem muito cristão que não quer crescer, porque crescer dói. Já viu falar da dor do crescimento, Cris? Crescer Exatamente. Tem responsabilidades. Enfim, mas vai ficar para o próximo podcast, né? Eu queria agradecer essa oportunidade ao Universo 012, que tem nos acolhido e sido instrumento, né, de Deus, para que, através do meio da comunicação, da tecnologia, das redes sociais, nós alcançamos você que está aí assistindo essa live, esse podcast, que foi sobre a importância, a relevância da igreja numa sociedade moderna. Cabe a nós, cristãos, né, sermos testemunhos verdadeiros daquilo que Cristo fez, de pessoas que são transformadas dia após dia. Infelizmente, a cada dia tem escândalos. Mas Jesus falou que viriam os escândalos. Ele mesmo falou na palavra que viriam tempos que teriam
Escândalos, ai daqueles que sobrevier os escândalos. Mas quando você está fortalecido, firmado, balizado, com seus pés sobre a rocha, a palavra de Deus, nada vai te abalar. Não vai ser uma notícia, não vai ser um sistema, não vai ser uma tendência que vai mudar a tua fé. Nós, como cristãos, temos que dar testemunho daqueles que estão sendo transformados e que vão sendo transformados de glória em glória e de vitória em vitória. Ô, glória. Amém? Até do que o Arnaldo falou, né? Que muitos virão falando em meu nome, né? Jesus falou, no final dos tempos. É verdade. E enganando a todos, né? A muitos, né? Até mesmo os escolhidos. E eu encerro aqui, vou deixar uma fala, que a igreja ela continua sendo essencial. E eu anotei aqui o porquê. Primeiro, porque ela é a luz do mundo. Amém. Segundo, é o fundamento da verdade. Terceiro, é a comunidade em um mundo solitário. Quarto, a voz profética contra a injustiça. A fonte de esperança em tempos de dor. É por isso que a igreja, ela não é, como estão dizendo, ultrapassada, mas ela é essencial no mundo de hoje. Se nós olharmos tudo isso e fizermos um contrapeso, olha a diferença que a igreja faz na tua família, na tua casa, na tua vida. Porque você como sociedade, você como homem, mulher, jovem que está nos ouvindo, você precisa de uma palavra que alimente a tua alma. Se a igreja, e eu anotei aqui, ela é luz, eu te convido a brilhar nesta noite. Se a igreja, ela é verdade, então viva na verdade. Se a igreja, ela é esperança, então ofereça esperança. Hoje, Deus ele te chama para voltar ao propósito, servir com paixão e viver o evangelho dentro das quatro paredes e fora delas. Porque tem gente que só vive o evangelho dentro de quatro paredes. Mas quando sai das quatro paredes, ele esquece do verdadeiro evangelho. Que você possa viver o evangelho dentro e fora. Aonde quer que você esteja, que você viva esse evangelho. Leve a luz, leve a paz, leve uma palavra e tenha uma empatia. E acima de tudo, ame como a igreja primitiva amou. Esta é a palavra que eu deixo para você nesta noite. Igreja no grego é eclésia, que significa chamados para fora. Fechou bonito. Eu, antes de tudo, eu louvo e agradeço a Deus por me dar essa oportunidade. Para quem está assistindo faz tempo, a título de conhecimento, eu sou católico e eu louvo e agradeço a Deus por a gente falar do seu nome com tanta harmonia e idolatria a quem merece, né? Porque a gente vê tanta gente se atacando em rede social, falando desse e daquela fé, e daquele exemplo e daquele mau exemplo. E hoje nós três aqui conseguimos provar que tudo é por ele e para ele. Então, que a gente continue pensando sempre assim, né? Queria agradecer vocês dois que são uma inspiração para mim, Arnaldo e Pastor Marcos. E vou deixar vocês agora dar o seu boa noite para o seu público e para todos aqueles que estavam assistindo. Eu sou o pastor Marcos Sobral, quero agradecer você que acompanhou essa live, você que vai ver, vai ficar gravado, né, Cristiano? Vai ficar nas redes sociais, no Instagram, vai ficar aí no YouTube, você vai poder assistir depois, eu não sei o momento que você vai assistir, se você está assistindo essa live, que Deus toque o teu coração. Eu estou aqui na cidade de Ilhabela, sou pastor da Igreja do Centro, culto sempre às quartas-feiras, a Igreja do Centro fica ali na rua São Paulo, 118, na Barra Velha, aqui em Ilhabela, cultos aos domingos às 19 horas, às quartas-feiras às 19h30, estaremos lá sempre pregando uma palavra fiel, verdadeira e prezando pelo testemunho e dos cristãos que são verdadeiros e querem tocar uma geração e ser influentes na sociedade. A Bíblia diz: e vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Eu estou falando aqui pro meu celular, mas a câmera está ali, me perdoem, tá? Então, é isso aí. Deus te abençoe, fique com essa palavra e continue servindo a Deus com propósito. Leia a Bíblia, medite na palavra, busque as revelações do Senhor e faça parte de uma comunidade da Igreja de Jesus Cristo, que seja pequena, simples, grande, eu não sei. Hoje tem milhares de igrejas. Você tem a liberdade de ir no lugar que você se sinta bem, que pregue a palavra verdadeira e que fale do amor de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Isso.